E aí, pessoal, boa tarde, eu me chamo Gabriel Zimmermann e eu sou aluno da disciplina de Física Teórica 2 do professor Marcos Brown. Eu sou da Engenharia Eletrônica e hoje eu vim aqui com vocês para realizar um exercício proposto pelo professor de gravitação. Um exercício trabalhoso, mas ele é simples, né? Ele é bom para a gente compreender bem a lei das cascas de Newton e também a gravitação no interior e no exterior dos corpos, tá? Vamos então ler aqui o enunciado. Ele diz para a gente o seguinte: um planeta é modelado por um núcleo de raio R massa m uniformemente distribuída cercado por uma casca de raio interno R, raio externo 2R e massa 4m. Se m igual a 4,1 vezes 10 elevado a 24 kg e r igual a 6 vezes 10 elevado a 6 metros, qual é a aceleração gravitacional de uma partícula em pontos situados a uma distância r, 3r e r sobre 2 do centro do planeta? Então, primeiro aqui, pessoal, acho que o mais importante é a gente entender o que que ele está falando pra gente de forma da própria física do exercício aqui, né? Deixa eu dar um pouco mais de zoom pra gente chegar melhor aqui. Então ele fala pra gente que é um planeta de raio R, um planeta com núcleo de raio R. Vamos desenhar aqui o núcleo de raio R. Seja um núcleo de raio R. E esse núcleo é coberto por uma casca de raio interno R e raio externo 2R. Se é uma casca de raio interno R, quer dizer que ela cobre perfeitamente esse núcleo. Quer dizer que ela começaria bem aqui, ó. Se o raio interno dela é R, quer dizer que ela começa exatamente aqui, ou seja, ela começa exatamente quando acaba o núcleo, portanto ela cobre perfeitamente esse nosso núcleo aqui, né? Vou desenhar ela aqui. E ele diz pra gente que, deixa eu fazer de outra cor, que o raio externo dessa casca, ou seja, essa parte aqui da casca, tem raio 2R. Pessoal, aqui a gente pode seguir duas abordagens diferentes, considerando o raio do núcleo R e o raio da casca como sendo raio externo da casca como 2R, como eu mencionei aqui no exemplo da esquerda. Ou também a gente pode considerar como já o raio final ali sendo 3R, ou seja, já a soma do raio do núcleo mais o raio da casca. Eu preferiria no exercício seguir pela primeira interpretação, mas as duas vão dar no mesmo resultado. E que a parte externa tem massa de 4m, a massa da parte externa é 4m, e a massa da parte interna é m. Beleza. Essa é a primeira consideração que a gente tem que fazer aqui para o exercício, interpretar o que ele está dizendo para a gente. Então a gente tem a casca aqui, né? Casca, que é essa parte de fora, que está mais ou menos que está aqui, para fora do núcleo. Que tem raio interno R e raio externo 2R, beleza? E a gente tem, dentro dessa casca, tem um núcleo de raio R, né? Então, beleza, a gente já entendeu o que o exercício deu pra gente, mas ele pede aceleração gravitacional. Então vamos lembrar aqui o que é aceleração gravitacional. Se a gente tem um planeta, por exemplo, e nesse planeta, bem na superfície desse planeta, a gente tem uma partículazinha aqui. Vamos analisar o que a gente pode tirar dessa partícula para a gente encontrar a força gravitacional. Vamos lá. Essa partícula, obviamente, é regida pela famosa força igual a massa vezes a aceleração, né? Isso a gente pode usar para resolver qualquer exercício, praticamente. Mas qual que é essa força? Se essa partícula está na superfície do planeta, desconsiderando qualquer outro fator, a força que está regindo isso aqui é a força da gravidade, né? Então, Fg. A massa é a massa da partícula, então mp. E como ela tá sofrendo essa força da gravidade, a aceleração é essa da própria aceleração da gravidade que a gente quer encontrar aqui, né? Vamos continuar então, considerando isso que eu falei, para a gente encontrar a aceleração da gravidade. Fg, como a gente já sabe, é dada por g, que é a constante gravitacional, vezes m, que é a massa do corpo maior, né? Nesse caso aqui é a massa da Terra, mzinho, que é a massa do corpo menor, que é a partícula, e r ao quadrado, e r sendo r a distância entre os dois corpos, né? Nesse caso seria exatamente o raio da Terra, mas enfim, não é tão relevante nesse caso. Vezes m vezes ag, que é o que a gente quer encontrar, né? O que a gente quer isolar, a aceleração da gravidade. A gente pode cortar esse m com esse n, e a gente acha que a aceleração da gravidade é dada por g vezes mzão sobre r ao quadrado. Beleza, deixa eu destacar aqui pra gente ter isso aqui bem fixo. Porque a gente encontrou, né? Então, a nossa fórmula que a gente vai utilizar para resolver os exercícios aqui, para resolver as letras desse exercício aqui. Beleza. Vamos continuar então. Só passando para normal. Tá.
Vamos então para a letra A já. Vou fazer cada letra de uma cor para a gente conseguir visualizar melhor. Vou fazer o A com esse azul mais claro aqui, que dá para enxergar bem também. Então, eu vou fazer de laranja. Então, a primeira coisa que ele quer é a aceleração da gravidade à distância r. Onde que é a distância r? A distância r é exatamente aqui na superfície do núcleo, né? Exatamente na superfície do núcleo. Esse aqui é a nossa partícula A. E o que a gente pode considerar, já que a gente sabe que essa partícula está na superfície do núcleo? Pela lei das cascas de Newton, a gente pode considerar que a força gravitacional que age sobre um corpo é somente a força que está abaixo dele. A força que está acima dele não conta nesse caso. Então, a força que está abaixo dele aqui, a massa que está abaixo dele aqui é o núcleo, então a única força que vai agir sobre ele é a força da gravidade, que a gente vai considerar a força da gravidade do núcleo, porque é o único corpo que está muito, entre muitas aspas, abaixo dele, e acima dele aqui a gente tem a casca, né? Mas a casca a gente não vai considerar nesse caso, porque é por conta desse teorema que eu acabei de falar para vocês. Vamos então aqui. Então a nossa aceleração da gravidade. Opa. Nossa aceleração da gravidade vai ser dada por G, M, R ao quadrado, onde N é a nossa massa, que é a nossa massa que ele deu no enunciado, R também é o que ele deu no enunciado aqui pra gente, né? Deixa eu sublinhar aqui. E G é a constante. Opa, tô feio isso aqui, hein? E G é a constante gravitacional, que é mais uma medida assertiva para a gente conseguir equalizar os nossos cálculos, que é 6,67 vezes 10 a menos 11. Mas eu não vou resolver ainda, porque primeiro eu vou situar todos os pontos que a gente vai se encontrar nesse exercício. E para depois resolver. Tá, vamos partir aqui então para a letra B. Ele diz para a gente que a nossa partícula agora ela está a uma distância 3R. O que é 3R? É R, a gente tem aqui, 2R a gente tem aqui. Então a soma disso aqui é 3R. Ou seja, ela está no finalzinho desse vetor 3R. A soma disso aqui, que eu estou falando, é 3R, né? Então essa partícula está no, entre aspas, no final desse eixo. Então ela está na superfície da casca. Deixa eu desenhar ela do outro lado aqui, porque aqui vai ficar um pouquinho feio. Então ela está aqui, ó, na superfície da casca. Beleza. E, e bom, voltando no teorema das cascas de Newton, a força da gravidade que age sobre essa partícula B é toda a massa que está abaixo dela. Então não vai ser só a massa da casca, vai ser a massa da casca mais a massa do núcleo. Porque, né, são duas massas, entre aspas, duas massas, porque estão embaixo dela, né? A casca e o núcleo. Então a massa aqui, esse Mzinho, vamos desenhar aqui, a G, repetir a fórmula, G, M, E ao quadrado, onde o G é o G, né? O G não muda nunca. E o M é a massa da casca, que é 4M, mais a massa do núcleo, que é M. Sobre 3R ao quadrado. Então a gente pode colocar aqui já. Vou colocar certinho. 3R ao quadrado. Então a gente vai ficar com G vezes 5M sobre 9R ao quadrado. Beleza. Achamos A, achamos B. Agora a gente tem que encontrar o nosso C aqui. Beleza? Como o C eu vou fazer com esse azul aqui. Deixa eu arrastar ele um pouquinho, trazer um pouquinho mais para baixo. E o C, ele tá onde? O C tá à distância R sobre 2, ou seja, R vamos considerar aqui o centro do planeta. Vou considerar aqui o centro do planeta. R sobre 2 é exatamente a metade desse raio aqui, né? Então a partícula C estaria aqui. Deixa eu fazer outro vetorzinho. Aqui. Vetor não, né? Outro eixozinho. C, opa. C estaria exatamente aqui, na metade desse núcleo. Mas aí, como é que... Então, vamos voltar, né? Descer aqui e fazer de novo. Então, é a aceleração da gravidade é igual a G vezes M sobre R ao quadrado. Mas aí, qual que é a nossa massa? A gente não pode... Aí a gente tem que usar nossos conceitos de gravitação no interior da Terra, ou no interior de algum corpo, né? De alguma esfera. Ele deixa aqui pra gente que
O núcleo, aqui, o núcleo é moldado por um núcleo de massa uniformemente distribuída. Ou seja, a gente não pode considerar só a massa inteira do núcleo, porque ó, o que está abaixo de C aqui, se a gente for desenhar, deixa eu tentar desenhar uma circunferência para a gente conseguir visualizar melhor aqui. O que está abaixo de C aqui, não ficou perfeito, galera, mas vamos supor aqui que C é, tá, R sobre 2, a esfera com R sobre 2, essa esfera em azul aqui. Eu já apago ela pra gente conseguir visualizar o resto da questão. O que está abaixo de C é só essa esfera imaginária que eu desenhei aqui. O que está acima dela, a outra metade da esfera e a casca não contam. Então a massa que a gente vai considerar é a massa dessa semisfera, essa esfera aqui que é um seminúcleo, que a gente não pode chamar assim, né? Mas é como se fosse um seminúcleo. A gente não sabe a massa desse seminúcleo, mas a gente consegue calcular ele. Deixa eu apagar aqui esse. Vou deixar desenhando ali. A gente pode calcular essa massa desse seminúcleo. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que considerar que a gente pode achar a gente pode encontrar essa, essa massa através da densidade. Qual que é a fórmula da densidade? Vou desenhar pelo ρ aqui. A fórmula da densidade é massa sobre o volume. Aqui eu posso considerar como sendo a massa do núcleo e o volume do núcleo. E a densidade dessa esfera que está onde C se encontra, né? Esfera, entendo como só uma maneira de eu explicar melhor, assim, né? Não é, ele não tá em, ele tá, é bom, ele tá em uma esfera que está dentro do núcleo, né? De raio R sobre 2. Deixa eu fazer isso aqui, né? Escrever R sobre 2, só para lembrar. Então, a gente vai ter uma massa, a massa, que é a massa em função de R2, né? R sobre 2, desculpa. E o volume de R sobre 2. Como essa massa está em função dessa massa aqui, ou seja, a massa de Czinho tá, é proporcional à massa do núcleo, né, é a mesma densidade, elas têm a mesma densidade porque é uma esfera que está dentro de outra esfera, então elas têm a mesma densidade, a gente pode considerar essa proporcionalidade aqui. A massa do núcleo sobre o volume do núcleo igual a massa em função do raio sobre 2 sobre o volume do raio sobre 2. E o que a gente... Vamos passar aqui para baixo. Eu vou tentar explicitar de uma maneira melhor ainda. Então, a massa do núcleo sobre o volume do núcleo é igual a massa de R2, R sobre 2, desculpa, sobre, opa, não, deixa eu já colocar o volume aqui. O que é o volume, pessoal? O volume é 4π, quatro terços de π r ao cubo, né? Deixa eu ver aqui, não me perdi aqui, desculpa. 4 terços de π r ao cubo. Nesse caso aqui, o nosso r ao cubo é o raio do núcleo. E boa. Agora, para o nosso membro da direita, a gente tem ainda massa em função de raio sobre 2 sobre 4 terços de π. E nesse caso, a gente vai ter... o nosso raio vai ser R sobre 2, né? Porque a gente está tratando de uma esfera que tem raio R sobre 2. R sobre 2 ao cubo. A gente pode cortar esse 4 terços de π com esse 4 terços de π aqui. A gente passa para a seguinte equação. Vamos isolar a massa que a gente quer encontrar aqui. Então a gente vai encontrar aqui que a massa de R sobre... Massa em função de R sobre 2 é igual a massa do núcleo, só passando esse termo para cá, né, multiplicando, é massa do núcleo vezes R sobre 2 ao cubo sobre R ao cubo. A gente vai ficar então com... Deixa eu apagar aqui embaixo já para a gente conseguir passar para cá depois. Se a gente tem mais espaço aqui. Ah, não, espaço suficiente. Então a gente vai ficar com massa do núcleo vezes R ao cubo sobre 8 sobre R ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer. Continuando aqui, né? A mesma coisa que a gente fazia massa do núcleo vezes
R ao cubo sobre 8 vezes 1 sobre R ao cubo. Cortamos esse R aqui com esse R aqui. E a gente vai ficar com massa do núcleo sobre 8. Beleza, perfeito. Então a gente encontrou aqui, portanto, a massa em função de R sobre 2 vai ser igual a massa do núcleo sobre 8. Então vai ser 1/8. Então vamos subir aqui e só ver o que a gente encontrou. O que a gente encontrou foi, quando a gente tem uma esfera com R sobre 2 aqui, uma esfera que está dentro do núcleo, essa esfera tem a raio R sobre 2, a massa dela vai ser 1/8 da massa do núcleo. Legal, né? Foi isso que a gente encontrou. Então vamos substituir aqui já. Vamos voltar aqui e pegar essa formulazinha. Deixa eu destacar ela bem aqui com a cor mais chamativa. Vamos voltar aqui. Então a nossa aceleração da gravidade para o ponto C vai ser AG igual a G vezes massa do núcleo sobre 8 sobre R ao quadrado. Beleza. Agora a gente encontrou todas as acelerações da gravidade que a gente precisava. A gente pode, acho, encontrar esses valores numéricos aqui, né? Pessoal, então eu criei outro quadro aqui para agregar melhor as informações e o resultado fica mais visível. E agora vamos substituir os valores para finalmente encontrar os valores numéricos das acelerações da gravidade nas respectivas posições. Só relembrando aqui, então, na partícula A, ela estava a uma distância r, ou seja, a massa que a gente vai contar aqui é somente a massa do núcleo. Então, substituindo, a gente tem que o G é o 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do núcleo, que é 4,1 vezes 10 elevado a 24, sobre o raio ao quadrado. Raio é 6 vezes 10 a sexta metros ao quadrado. Isso vai resultar para a gente em 7,6, aproximadamente 7,6 metros por segundo ao quadrado. Passando para a letra B, lembrando que na letra B o nosso Rzinho aqui ele está a 3R, então eu já coloquei R ao quadrado, né? 3R ao quadrado dá 9R ao quadrado no final das contas. Então já deixei aqui certinho pra gente. E a gente vai contabilizar a massa da casca mais a massa do núcleo, relembrando, né? Então fica 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 5 vezes a massa do núcleo, 5 vezes a massa do núcleo, né? 4,1 vezes 10 elevado a 24 sobre 9 vezes R, que é 6 vezes 10 a sexta ao quadrado. Isso vai resultar pra gente... Espero o avião passar aqui para não atrapalhar tanto o áudio. Isso vai resultar pra gente aqui em aproximadamente, né, novamente, 4,22 metros por segundo ao quadrado. E finalmente na letra C, como a gente está dentro do nosso núcleo aqui, a gente encontrou que a nossa massa é 1/8 da massa do núcleo e o raio é R sobre 2. Então vamos fazer aqui 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes a massa do núcleo novamente, que é 4,1 vezes 10 elevado a 24 sobre 8. E tudo isso sobre 6, deixa eu deixar um pouquinho melhor aqui, 6 vezes 10 a sexta sobre 2, isso ao quadrado, que vai resultar pra gente em aproximadamente 3,8 metros por segundo ao quadrado. Vou deixar o sinalzinho aqui que a gente já finalizou. Beleza? E um questionamento que a gente poderia ter, pessoal, deixa eu passar um pouquinho mais para baixo para a gente visualizar aqui. Naquela situação final, a gente tinha o nosso núcleo. Uma pergunta que surgiu para mim, eu refleti na prova e acho que também poderia surgir para todo mundo, né? Por que que a partícula que está aqui, né? Por que que a partícula que está dentro do núcleo, aqui, em R sobre 2, por que que essa aceleração da gravidade não é zero?
Essa aceleração da gravidade não é zero, porque a gente não está considerando uma massa, uma casca, né? A gente está considerando, o enunciado deixa pra gente que a gente tem que o nosso núcleo é uma esfera de massa uniforme, então ela é preenchida, como se fosse uma esfera toda preenchida. Então a gente tem que contabilizar, assim, a aceleração da gravidade. Caso o nosso núcleo fosse uma casca, entre aspas, assim, as forças da gravidade da parede, assim, se anulariam, então a gravidade seria zero. Mas, como a gente tem uma massa, uma esfera de massa uniformemente distribuída, é por conta disso que a aceleração da gravidade não é zero, né? Então a gente pode sinalizar aqui que é diferente de zero já direto. Não perguntou nada, mas é uma reflexão que eu acho que seria legal a gente fazer aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quaisquer dúvidas vocês podem deixar nos comentários e eu vou tentar ajudar vocês no que for possível. Até logo.